Então vamos lá, bom dia para todos. Mais um vídeo aí de como colocar cerâmica. Vocês podem observar que o laser já está lá no lugar. Eu já vi mais ou menos a altura que eu quero que o piso fique. Essa parte aqui é a parte mais baixa do banheiro, né? Então normalmente é o meu ponto de referência para eu saber mais ou menos como é que vai ficar. Então eu preciso começar aqui normalmente com o piso inteiro. Porque se eu começo aqui se eu começo, por exemplo, em outro lugar, por exemplo, se eu começar da parte mais alta, quando eu chegar com o meu piso aqui, eu vou ter uma diferença. E eu tenho um recortezinho lá embaixo, que pode não ficar bonito. Então eu começo com a peça inteira aqui, no local mais baixo do banheiro, que aí quando eu for fazer a parte mais alta, eu faço um pequeno recorte na parte de baixo, que eu tenho queda para cá, para a posição do ralo, que fica nesse canto. Então eu faço um pequeno corte na parte de baixo do meu revestimento e a peça dá inteira. Então a gente vai começar aqui. Aqui está o laser. Você pode trabalhar com mangueirinha também, que talvez em outro momento a gente pode ensinar como fazer. Mas aqui eu tenho um laser, minha referência. Tem uma argamassa já pronta. E eu vou trabalhar com revestimento deitado, né? Eu gosto do cliente, de quem quiser, né? Você pode trabalhar com ele em pé, se você quiser, ou pode trabalhar com ele deitado. Ultimamente, as pessoas têm usado mais ele deitado. Então, a gente vai trabalhar com ele assim. Então, a gente já misturou com água, bateu a argamassa. As paredes estão rebocadas, esquadrejadas, todas arrumadas. E aí, começar a colocar o revestimento. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho mais alto, porque como essa parte é a parte mais baixa do banheiro, quando eu estiver na parte mais alta um pouco, eu não preciso cortar muito. Então eu vou deixar ele um pouquinho mais baixo, não tão zerado no piso. Então é assim, vamos lá. Então não tem muita dificuldade. Você tem aqui argamassa, desempenadeira, colher de pedreiro. Falta só as cruzinhas. Famosas cruzinhas. Os espaçadores. Como é um piso cerâmico, você tem que trabalhar com uma junta um pouco maior. Então eu vou trabalhar aqui com uma junta de 3 milímetros. 3 milímetros. É uma junta razoável, porque como tem diferença de uma peça para outra, você não pode trabalhar como junta muito fechada, igual o porcelanato, que você pode trabalhar agora bem fechadinho. Então não tem muita dificuldade. Você passou a argamassa no local, na parede, você não pode trabalhar com a massa nem muito dura e nem muito mole também, né? Com a argamassa de um jeito que jeito razoável para poder dar aderência. Muito mole, ela cai demais, não segura na desempenadeira. E muito dura também, ela vai secar rápido demais, ela não vai dar uma aderência também muito boa. Aí você passou a argamassa na parede, espalhou a sua argamassa. Normalmente eu espalho bastante argamassa na parede depois que eu faço essa primeira fiada. Então você faz essa primeira fiada, deixa ela ajustada. E depois disso você pode espalhar um pouco mais de argamassa na parede e o serviço rende mais. Depois que você sai desse início aqui, dessa primeira fiada, o serviço tende a render mais um pouquinho. Alguns trabalham com marreta, mas não há tanta necessidade. Como você pode perceber aqui, ó, você só colocou e encostou o piso, a argamassa está toda nele. Você vai ver que não tem espaço vazio. Não fica fofo.
né? Então você não precisa forçar muito. Você colocou ele aqui e deu um toquezinho, já vai estar firme. Acompanhando aqui o nível. Dá uma peça. Aqui você já vem com a outra. Sempre acompanhando o nível a laser. Aqui embaixo você pode colocar um calço. Você pode colocar já aqui no meio a junta que você vai trabalhar. Pode colocar aqui no meio. Então não tem muita dificuldade, especialmente quando você está trabalhando com nível a laser, né? Que você pode reparar lá que ela tá exatamente no laser, certinho no laser. Naquele cantinho, aquele recortezinho, eu já vou fazer ele agora, mas se quiser também, poderia fazer depois, sem problema nenhum. Mas eu vou fazer ele agora, porque já fica pronto. Então alguns fazem o recorte medindo com a trena e riscando a peça. Eu já pego a peça e já vou lá e já risco e já vou para a riscadeira para cortar, porque assim é aquilo que é mais rápido. Aqui você tem o riscador, né, a riscadeira. Você pode sempre trabalhar com a perto de você também. Os pisos não são muito bons para quebrar. Esse aqui eu não sei como é. Alguns revestimentos, algumas cerâmicas não são muito bons para, aliás, para fazer o recorte, né? Em vez de você fazer o recorte, às vezes eles quebram. Vamos ver como é que é esse aqui. Esse aqui parece que é bom. Eu tiro aqui um pedaço pequeno, um recorte pequeno. Um recorte maior é fácil de tirar, né? Então um recorte pequeno, às vezes se o piso não for muito bom, o revestimento não for muito bom, você não consegue tirar. Deu um pouco de argamassa, então só colocando um pouco de argamassa aqui para complementar. Aí você vem com a junta, pronto. Aqui está o seu começo, agora é um pouquinho mais rápido, né? Você pode às vezes até sujar um pouquinho ela de argamassa, não tem problema. Por quê? Porque depois você vem com o pano, limpa. E essa argamassa não é uma argamassa que cola na cerâmica não. Então se você sujar um pouquinho, não tem problema, e ela sai. Tem uma argamassa especial que é chamada piso sobre piso, né? Normalmente é AC3. Essa você tem que ter cuidado, porque se ela secar em cima da cerâmica ou do porcelanato, no caso, às vezes, né? Você não consegue tirar depois com muita facilidade. Agora essa daqui não, essa daqui, mesmo que às vezes ela seque em cima do esmalte da cerâmica, às vezes suja um pouco no assentamento, você consegue tirar depois, sem problemas.
Então aqui agora é só mesmo espalhar a argamassa e ir colocando as peças. Você não pode espalhar muita argamassa, por quê? Porque senão ela seca. Depois que essa argamassa está seca, não dá mais aderência. Não tem como ter aderência. Ela não gruda mais. Então você espalha uma quantidade razoável e você vê que você vai conseguir trabalhar. De preferência, inclusive, quando você for fazer recorte. Que aí, quando o recorte é um pouco mais demorado, você não espalha muito, porque se ela secar, aí você perdeu a argamassa. Tem que tirar da parede, porque não dá aderência. Às vezes você coloca a cerâmica esmaga a argamassa, mas não cola. Então é isso aí. Se sujou um pouquinho, se puder já ir limpando aqui, você já limpa um pouquinho. Mas o resto você pode limpar depois, sem problema nenhum. Agora não tem muito segredo, é só mesmo ir colocando a cerâmica dele e dar uma forçadinha nela, dando uma limpadinha para ela poder ficar justinha. E você já pode ir colocando também o espaçador. Aí você vai trabalhando com o espaçador, porque às vezes as cerâmicas, porcelanato, não costuma dar muito isso não. Alguns porcelanatos de hoje em dia, que são muito baratinhos, às vezes dá, né, essas diferenças. Mas os mais caros, eles são um pouco melhor, né? Tem material de todo jeito hoje. Então, às vezes o porcelanato não dá diferença não, mas a cerâmica dá. Então você vai trabalhando com cuidado e vai ajustando ela. Por quê? Porque o material em si tem diferença de tamanho de um para o outro. Aí para você não se perder na junta, você vai ajustando de acordo com a sua necessidade. Tentando sempre manter essa parte de cima nivelada. Se der alguma diferença, você vai jogando para baixo. Vai sempre tentando jogar para baixo. Dá uma sujeirinha ou outra, mas não tem problema. Depois você pode ir limpando. Não é um serviço demorado se o reboco tivesse bem feito. Por isso que às vezes a obra, a parte do acabamento, ele dá um trabalho. Por quê? Porque às vezes um profissional faz o reboco e outro vem colocar o revestimento, fazer o acabamento. Mas às vezes a pessoa que fez o reboco não fez muito bem, não fez direito, e aí na hora do acabamento você tem problemas. Então se for bem feito o reboco, ou no caso o piso, quando você vai colocar um piso cerâmico, um porcelanato no piso, se foi bem feito, na hora da colocação você não tem problema. Mas se foi mal feito, na hora da colocação é problema na certa. É isso aí. Você pode, em alguns momentos, você pode ir limpando com a mão mesmo, tirando a sujeira. Mas é isso aí. Aqui é só dar continuidade, continuar passando e continuar encostando.
Se eu tirar uma peça dessa, você vai perceber que no fundo dela tá cheia de argamassa. A argamassa tá boa. Você encostou aqui, a argamassa já cola, né? Não pode deixar secar demais, ela não tá muito seca. Esses recortes aqui podem... eu já vou fazê-los agora, já vou deixando pronto também. Mas é isso aí. Por hoje é só, obrigado. E o trabalho continua. Vamos lá.